2025 está aí e você já sabe como se preparar para esse novo ano? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Shopee. Para você que não me conhece, eu sou o Fih e no episódio de hoje nós vamos falar sobre tendências. Isso mesmo, tendências para 2025. O novo ano está chegando aí, tem muita novidade, muita coisa boa para acontecer e para falar sobre tendências, ninguém melhor do que essa especialista em tendências, que é Clotilde Pérez. Seja muito bem-vinda, Clô! Muito obrigada, Felipe, pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com todo o time da Shopee. Ah, maravilha, excelente. Muito obrigado você por ter aceitado esse nosso convite aqui. Aceitei com prazer. Maravilhoso. Então, bora começar nosso programa. Solta a vinheta, Shopito! Você está ouvindo Rádio Shopee. Muito bem, então para começar o nosso programa de hoje, eu gostaria que você, Clô, se apresentasse para nossa audiência e falasse um pouquinho para a gente o que é esse conceito de tendência. Claro, então, Felipe, eu tenho uma trajetória que sempre buscou integrar uma formação acadêmica bastante sólida, com uma experiência, que a gente chamou de experiência de mercado, não é? Também bastante produtiva e proveitosa. Não é? Hoje eu sou professora titular de semiótica da Escola de Comunicações e Artes da USP, não é? E busco, dentro do grande campo da semiótica, estudar o consumo nas suas mais diversas manifestações, com matrizes também interdisciplinares, com diálogos com a antropologia, com diálogos com a psicanálise, e mais recentemente com os estudos que envolvem todo o entendimento ou a busca de um entendimento acerca dos novos paradigmas que tem aí o algoritmo nos desafiando em todas as relações e também nas relações de consumo. Sim, total. E a ideia de tendência aqui que a gente pode trazer, né? A gente falando de tendências principalmente de mercado. A gente fala muito sobre apostas para o ano seguinte, produtos. Por onde você começaria esse estudo de tendência? Assim, por onde você começa o estudo de tendência? Então, eu estudo tendências há muitos anos, eu poderia dizer décadas, não é? Tanto do ponto de vista teórico, né, de compreender o que se debateu e o que se consolidou de fato como tendências. É um conceito polifônico, ou seja, tem múltiplas possibilidades. Eu tenho uma vinculação bastante fiel ao entendimento de John Naisbitt, que ainda nos anos 90, ele falava que a tendência era um valor social. E como valor social, ela tem, não é, um tempo de formação alongado e um tempo de existência também. E ele falava lá nos anos 90, no livro que chama Mega Trends 2000, inclusive que foi traduzido para várias línguas, inclusive para o português, meados dos anos 90, olhando aos anos 2000, o novo século. E ele falava que a tendência ela tinha uma permanência muito grande, porque ela era fruto de um contexto que imbricava, amalgamava questões políticas, sociais, culturais, tecnológicas, educacionais. Portanto, se ela nasce do contexto e ela gera manifestações, expressões, ela tem duração, ela tem um vínculo duradouro. E à época o Naisbitt falava, tendências que podem durar uma década. E ele tinha toda a razão. A gente tem tendências que estão, né, entre nós e que a gente vivencia de modos diferentes, mas há muito, muito tempo. Sim, e é legal que você falou um ponto muito interessante, né, sobre a tendência de verdade, porque tem uma linha muito tênue, né, entre o que é tendência e o que é modinha, né, que a gente fala, porque a tendência, você falou, é algo que tem que durar, tem que ser uma coisa que as pessoas lembram. A gente tem grandes ícones da publicidade, né, de referências que são lembradas até hoje, que estão no começo dos anos 90 e que foram tendências, né, e geraram tendências para outras marcas. E muita coisa hoje em dia as pessoas se valem do que, a moda do TikTok, a moda no Instagram, mas nem sempre essa moda é uma tendência, né? Exato. A gente poderia separar, não é, a tendência como nasce de um contexto. Ela tem esse sabor da duração, da permanência, do alongamento. E as modinhas, a gente pode chamar de moda, de modinha, tem a característica da efemeridade. Sim, total. Se a gente pegar aqueles, em vários momentos, a gente vai lembrar do bichinho virtual, sim. não é? do caçador de pokémons, não é? Ou de várias outras modas e modinhas que a gente pode pontuar e que tem uma perspectiva muitas vezes bastante estética, não é? Mas que não tem esse compromisso de um novo valor social que surge. Mas
certamente estão vinculadas a alguma tendência que, por sua vez, nascem de um contexto. Então, separar, né, o que tem, os fenômenos que têm esse sabor da efemeridade, da rapidez, da instantaneidade, daqueles que são mais estruturantes, mais fundantes da vida social. Sim. E você falou um ponto importante também, social, né? O comércio social, que a gente chama de social commerce, né? Ele veio com uma tendência forte nesse ano, em 2024, e a própria Shopee trouxe um pouco dessa visão de não ser só um marketplace, mas ser uma rede social, né? E como é que você vê essa tendência do social commerce para 2025? O que eu vejo que envolve esse fenômeno, né? Eu acho que ele não começa agora, mas ele vem se estruturando. A pandemia, com todas as suas consequências, tanto do isolamento quanto de viabilizar, o que ela trouxe também viabilizar novas formas de relação mediada pelas tecnologias, ou seja, isso também se aperfeiçoou. Não é? Então, por exemplo, eu como professora tinha experimentado coisas muito pontuais de uma aula à distância. Na pandemia, a gente não teve outra alternativa a não ser imediatamente, né, se jogar nesta relação, né, de ensino-aprendizagem mediada pelas tecnologias. Era a nossa alternativa e que bom que a gente fez, não é? Que foi muito possível. Então, acho que o contexto também favoreceu a expansão das redes sociais e a inserção das marcas de uma maneira muito rápida. Então, talvez você se lembre, né, as primeiras, quando começa a pandemia em março no Brasil, né, ela se instala em março de 2020, o isolamento social vem ali, né, na terceira semana de março, e não tinha mais inserção publicitária produzida com aquela qualidade espetacular que é a publicidade brasileira, né, independente do veículo, que cresce muito com a televisão, como a gente bem sabe. Já não tinha mais, então entrava all type, né? Um textinho nas redes, um textinho na televisão, né? Porque não tinha mais aquela. Bom, rapidamente isso se ressignificou, não é? Como eu posso continuar me comunicando com os meus públicos sem ter na exuberância da produção publicitária que a gente tinha até então? Então, rapidamente a gente criou estratégias de construção de vínculos de sentido com as redes sociais. Então, este comércio também foi favorecido por esse contexto, não é? Então, hoje, não dá para a gente imaginar que a vivência do consumo nas redes, né, brotou agora. Não, ela vem sendo construída, foi favorecida pelo contexto e eu acho que agora está super disseminado, né, enfim, é transbordante. Não, a gente não deixa de ter manifestações, fenômenos de consumo físico super concreto, da loja, até do catálogo. Sim. Que ainda existe, não é? Mas esse imbricamento com as redes sociais é muito potente. Muitos vão falar de um consumo digital, né, que agrega todas as características até sensoriais e práticas do consumo físico com toda a potência disseminadora e de experimentação do consumo digital. Então, o que eu vejo veio para ficar, não é? Porque assim, onde o consumo não entendido simplesmente como compra, né, mas o consumo entendido como um processo e como um ritual, que é a minha linha de pesquisa, ele está onde as pessoas estão. Né? As pessoas estão na rua, estão na pracinha, estão no shopping, vai estar lá. Estão nas redes sociais, vai estar lá. Né? Então, ele precisa, ele demanda, ele se estrutura nas relações entre as pessoas. Né? Ele é esta grande mediação muito importante da vida contemporânea, né? O consumo ele atravessa vários eixos da vida que não atravessava antes, hoje atravessa. Então é até difícil você dizer da sua vida cotidiana o que não está no consumo. Exato, porque não é só consumo de produto, mas é o consumo midiático, né? A gente fala muito de redes sociais, as produções de conteúdo, elas são uma consequência dessa necessidade do consumo em si, né? Então isso é algo que não só vem de uma crescente de comunicação, de estratégias até mesmo na própria pandemia, que as pessoas se viram nessa necessidade de ter, sei lá, um propósito, alguma coisa, e a produção de conteúdo acabou se tornando isso, mas também a relação desse tipo de produção de conteúdo, de consumo de vídeos e coisas do tipo, com consumo de mercadoria, né? Então essa relação está muito próxima, associada, né? Está muito associada e eu acho que é muito difícil também separar. Exato. Não é? O consumo se dá nesse imbricamento muito potente e não só nessas relações, vamos dizer, finais de compra, não é? Mas em todo o processo de busca
né? Então, você busca no digital entender determinado serviço, entender determinado produto, né? Você compra efetivamente, você mediatiza aquilo que você comprou, não é? Você põe em circulação, você ressignifica, né? Você usa de outra forma e também mediatiza, não é? Então, todo o processo ritualístico do consumo está atravessado pelas lógicas, inclusive hoje as lógicas algorítmicas das redes sociais. Então, por isso que eu digo que está até difícil você dizer o que não está. E aí é tudo, né? Consumo midiático, consumo cultural, consumo de arte, não só de cultura material, né? De produtos ou de serviços, mas consumo de uma forma bastante ampla. Sim, e você falou essa questão de como as pessoas buscam, né, informações nas redes e na internet como um todo. Isso vem muito de uma crescente desse mercado de influência, né? Os grandes influenciadores, eles hoje são um pilar, assim, grande responsável por onde eu vou buscar informações de credibilidade, né, ou que pelo menos transmita credibilidade para mim sobre um produto, sobre uma marca, né? Então, antigamente a gente procurava em sites que falavam sobre, em reviews, ou na próprio site da empresa e tudo mais. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas, elas procuram mais nos influenciadores, né, e nesse mercado que é uma referência, acho que é algo que aproxima mais o público, né, da pessoa chegar e falar assim, eu vou buscar uma referência no influenciador que eu sigo porque eu me identifico com ele, então se ele gostou disso, talvez eu goste também, ou se ele tá falando que é bom, eu acredito que é bom, né. E como você vê esse mercado de influência para 2025? Bom, acho que veio também de novo para ficar, né? Se a gente compara, eu gosto, né, da comparação do influenciador com a celebridade. Eu acho que essas figuras às vezes se confundem, ainda que a gente possa estratificar, né, de subcelebridade, etc. Mas esse polo centralizador da emissão, não é, que sempre foi muito midiático. Se a gente fizer, né, um percurso histórico sobre as celebridades, elas sempre foram muito midiáticas. Não é? Sei lá, do teatro amador, não é? O cinema traz isso, a televisão traz isso. Então, assim, a relação entre celebridade e mídia é total. Hoje, as celebridades midiáticas são chamadas de influenciadores porque tem um vínculo de consumo mais potente. Sempre teve. Né? Se a gente olhar a consolidação, por exemplo, do diamante como a grande pedra, né, a grande joia que se deu, né, principalmente nos Estados Unidos, foi pela inserção dos diamantes da De Beers no cinema americano, hollywoodiano. Sim. Que as atrizes usavam, né, diamantes, e isso foi se consolidando. Então, essa presença de um polo centralizador, que era a celebridade, a diva, né, do cinema hollywoodiano, hoje são os influenciadores. E por que isso cresce tanto e se segmenta, né, influenciadores, inclusive, por segmentos, né, específicos? Porque o mundo digital, ele é como potência infinito. Sim. Não é? Então, como é que você dá... Porque antes, assim, você tinha o que estava na vitrine, você tinha o que estava no catálogo, né? Você tinha o que estava na prateleira. Agora você tem em todos os lugares e quaisquer lugares, com processos que facilitam muito a compra, não é? Então, essa necessidade de uma curadoria, não é? Que as marcas vinham fazendo, né? Via site, a gente pegar no passado, as marcas buscavam fazer, a publicidade fazia e continua fazendo, o influenciador ganha esse lugar, né, de autoridade por identificação, que é mais potente ainda. Não é? E principalmente aqueles influenciadores que tiveram uma trajetória que eram pessoas, entre aspas, comuns. Então ele carrega esse lugar da autoridade de uma forma mais potente ainda, porque você se identifica, não é? Ele teve essa trajetória, eu também posso ter. Ou então, ele veio da periferia, eu também vim. Ele ou ela é uma menina, não é, que teve uma série de dificuldades, eu também tenho. Então, se você vai se identificando com as trajetórias, né? E você chega nessa questão do êxito midiático. Então, assim, é muito potente. As marcas também fazem isso, né? Buscam as identificações a partir dos valores que professam, né? E a gente tem sempre essa coisa da marca como efeito espelho, a gente se identifica, né, com os valores e isso fica, né, ajuda na construção de um vínculo mais potente. Então, assim, diante de um mundo super aberto, imenso, eu preciso de referências. Né? E os influenciadores são hoje uma grande referência de comportamento, de consumo, de compra, enfim, para vários
E para vários aspectos, porque é isso, né? O mundo é muito grande e é muito fácil a gente se descentrar para onde eu vou. Os influenciadores, eu acho que até eu coloco plural, né? Porque eu acho que tem aí também uma fragmentação, né? Sei lá, sabe? Sei lá, questão de bem-estar, eu sigo tal pessoa, mas para, sei lá, curtir, ver áudio, né, filmes, áudio, eu vejo tal outra que me dá dicas de streaming, enfim, inclusive fragmentado, são vários. Muito. E é legal porque essa relação, né, que você falou, os atores e atrizes, eles sempre trouxeram essa carga, né? Só que as pessoas começaram a entender que, falaram assim, peraí, essa pessoa tá sendo paga pra falar isso, será que ela realmente, né, consome esse produto? Já o influenciador, ele tem mais impacto porque, como você disse, ele veio de uma crescente de uma identificação, né? A pessoa fala assim, nossa, eu passei por isso, ou eu nasci na mesma cidade, cresci da mesma forma, eu posso chegar a alcançar como essa pessoa alcançou, né? A questão de alcance de mercado e tudo mais. Então, funciona mais, né, no mercado de influência, né? Mas o que eu acho, assim, é que as pessoas hoje, eu acho que lidam melhor e compreendem melhor essa ambiência digital. Porque eles também são financiados, né? As pubs estão aí, né? Então, assim, o que eu sempre reivindico é a inteligência das pessoas, né? Então, assim, as pessoas também sabem, não é? Ainda que a gente tenha um país muito diverso, ainda com grandes carências, com, né, uma imensa dificuldade de ter uma educação de qualidade para todos, a gente não pode deixar de lado ou imaginar que todo mundo é manipulado, né? As pessoas sabem, não é? Que tem, e eu acho que quanto mais aberto, melhor, não é? E eu vejo que muitos influenciadores também não têm nenhum problema de expressar ou na sua narrativa, ou na sua ambiência estética, que tem publicidade ali, que tem marca ali, não é? E o que isso significa, não é? Eu também vejo que não há nenhum problema nessa relação, né? Quanto mais explícita, melhor, exatamente. Parece mais natural, né? Né? Você não negligenciar. Sim. Não é? E qual tendência você acha que vai ser que tá mais, assim, em alta para 2025, pensando em questão de mercado digital? Então, o que eu vejo é algumas intensificações, né? Essa questão do influenciador só vai crescer, não é? Acho que cresce. Eu acho que do ponto de vista da produção de conteúdo, que é muito lugar que vocês também se colocam, não só de venda, né, mas de produção, compreender as potencialidades, as características e potencialidades dos influenciadores é fundamental. Quem eles são, que histórias eles contam, né, o que eles valorizam e buscar identificações. Então, eu acho que isso é super importante para se posicionar bem ao lado desses produtores, ou seja, que faça sentido, não é? Isso acho que veio com muita força. Outro aspecto é pelo conhecimento das pessoas, e aí eu acho que tem que ter uma aposta enorme para conhecer as pessoas no sentido amplo. Os intermediários, os vendedores e conhecer profundamente o consumidor final, porque a gente acha que conhece, não é? E é difícil conhecer. Principalmente porque se a gente entra nas lógicas, aqui o digital me dá todas as informações. Quem compra isso, compra aquilo. E não é bem assim, né? Tem coisas que sim, não é? E tem coisas que não. Sim. Não é? Então, essa informação algorítmica de correlação, ela é boa. Sim. Não é? E ela vem se aperfeiçoando, porque essa é a lógica do algoritmo. Quanto mais informação, melhores serão as correlações. Então, tudo isso está valendo. Sim. No entanto, precisa compreender as pessoas. Você acha que vou dar um exemplo que eu gosto muito. Você acha que o algoritmo conseguiria explicar por que o brasileiro gosta de lavanda? Nossa. É um negócio muito inexplicável, né? Não, tem explicação, mas não é o algoritmo que explica. Não é? Por que o nosso fogão tem tampa? Não é o algoritmo que explica nuances, né, relevos da nossa vida cotidiana na relação com tudo, com as mídias, com o conteúdo, com o consumo, não é? Então, investir no conhecimento para dar conta de potencializar verdadeiramente essas relações de consumo, né? Porque se eu conheço profundamente, eu consigo criar caminhos, estratégias, entregar produtos, entregar serviços de forma que façam cada vez mais sentido. Então, o que eu posso dizer? Investir no conhecimento,
No conhecimento institucionalizado, que eu digo é curso, livro, filme, etc., não importa as mediações, investir no sensível, nas questões estéticas, não é? Faz imersões estéticas. Em todos, o brasileiro é riquíssimo. Riquíssimo, ele se manifesta de formas, assim, que eu digo, saborosas, né? Inusitadas. E isso é transbordante em todas as classes sociais, né? Se a gente quiser pegar um recorte de classe. Né? Então, acho que quem conseguir conhecer, ter a sensibilidade do conhecimento acerca das pessoas, tanto dos vendedores quanto do consumidor final, vai conseguir ter pleno êxito. Porque esse mercado de influência só vai crescer, né? E a marca se colocar também nesse lugar, né? Ela se personificar, né, num influenciador que seja institucional, que seja amalgamado com determinadas figuras, personalidades, personas. Acho que esse é um caminho bem, bem bacana e vai garantir um lugar de destaque. Excelente, muito bom. E no seu livro, o Alimentos para o Consumo, né, você fala muito que pensar no consumo é pensar na publicidade, né? A publicidade como um todo, ela faz parte desse mercado, dessa dinâmica de comunicação. E pensando nessa linha, assim, como você poderia ajudar, dar uma dica para os nossos vendedores para colocar em prática essa dinâmica, de que ele tem que pensar na questão de consumo pensando em publicidade, assim, como ele pode trabalhar isso? Claro, então... Bom, a publicidade é a linguagem privilegiada do consumo. Né? Partimos daí. É a linguagem privilegiada do consumo. E ela deve permear todos os rituais de consumo. E a gente precisa entender a publicidade naquilo que ela é, e não naquilo que ela não é, e não naquilo que a gente queria que ela fosse. Não é? Porque tem toda uma expectativa que se deposita, às vezes, na publicidade, nas marcas, absolutamente irreal. Vou dar um exemplo, né? Inclusive eu publiquei sobre isso, né? Publicidade de causa. Ela é ótima, só que ela tem limites. Não é? A causa, ela vai até determinado ponto. Né? Então não dá pra gente esperar que a publicidade e as marcas vão fazer o papel do Estado, vão fazer o papel das entidades sociais. Não vão! Não é? A lógica da publicidade é a lógica do capital, é a lógica do capitalismo. Não é? Então, o que é a publicidade? É esta linguagem própria do consumo, que sim, que quer encantar, persuadir, mas quer vender. Exato. Não é? Então, não vamos pedir para a publicidade aquilo que ela não é. E não vamos fazer discurso ridículo. Sim. Não é? Então, ela deve encantar? Deve. Não é? Ela deve entregar, não é, uma potência de sentido que nos acolhe, que nos acalma, que nos faz bem? Sim. Mas ela precisa vender. Porque senão ela deixa de ser publicidade. Esse ela foco, né? O foco é a venda. Sim. Claro, você vai dizer, o foco é construir marca. Claro que sim. Tem momentos que eu vou focar na construção de marca. Se vender, ok. Mas não é esse o ponto. Mas a essência dela é vender. Não é? Eu não estou falando de publicidade social, não é? Eu estou falando de publicidade genericamente falando. Então, ela deve encantar, porque ela é uma linguagem que pressupõe um encantamento, e eu posso dizer hoje com toda segurança que o consumo e a publicidade crescem dentro das lógicas do capital, evidentemente, porque quem fazia este acolhimento no passado, por exemplo, era a arte. Sim. E a arte contemporânea, ela vai para um caminho onde o que ela quer é denunciar as grandes questões do nosso tempo. E isso ela faz muito bem. Não é? Eu tive recentemente na Bienal de Veneza, eu tive em 2019, pré-pandemia, já era uma Bienal que trazia essa coisa da iminência muito forte, parecia assim, algo vai acontecer, bom, e aconteceu, né, em 2020, então a arte, de fato, eu acredito muito na arte como expressão do Zeitgeist, não é? Que é uma matriz hegeliana, e agora a Bienal de Veneza, arte contemporânea, agora 2024, se lá atrás estava na iminência de uma tragédia, agora ela é absolutamente apocalíptica. Ela é apocalíptica total. Então, todo aquele acolhimento que a arte trazia do passado, não. A arte hoje, ela traz tensionamento, ativismo, denúncia, e ela vai muito bem.
Quem é que traz, né, o belo, o encantamento, o acolhimento? É o consumo por meio da exuberância publicitária. Não é? Então é aí que a gente encontra conforto, né? Conforto, acolhimento, beleza. Sim. É na publicidade, é no design contemporâneo, são nas lógicas do consumo, não é? Mas para vender. Para vender. Não é? Então acho que a gente não pode querer da publicidade. Sim, não, perfeito. E qual é que é a sua última dica final aqui para os nossos ouvintes, nossos espectadores aqui, sobre 2025? A dica que você fala assim, olha, isso aqui, segue esse caminho que 2025 vai ser um sucesso. Então, a minha dica, bom, eu sou professora, Sim. não é, Lipe? Não tem jeito. A minha dica é estudem. Perfeito. A minha dica é estudem por quê? Né? Porque quer o conhecimento, como eu falei, institucionalizado. Não é? Institucionalizado que eu digo dentro da universidade, das escolas, estudem. Não é? Tanto esse conhecimento institucionalizado quanto o conhecimento sensível, né? Que vem de um filme, de uma exposição, né? De uma peça de teatro, não é? Vai te dar melhores condições de lidar com os desafios. E 2025 vai ser um ano difícil, como vem sendo. Né? Se a gente olha do ponto de vista macro, a gente está vivendo várias guerras simultâneas. A iminência de conflitos muito pesados, não é? O desnível social enorme. Ainda que o Brasil tenha melhorado, e que é muito difícil reconhecer que o Brasil melhorou em vários aspectos, a economia fica patinando. Não é? E vários índices melhoraram, e ainda assim o humor do tal mercado, que aliás é sempre muito mal-humorado, não é? Então diz que a gente não vai ter um ano facinho, não é? Como é que a gente lida com os desafios do mundo do trabalho, do mundo, não é? Da comunicação publicitária, mercadológica, com conhecimento. Conhecimento institucional, conhecimento, vamos dizer assim, acadêmico e conhecimento sensível. Né? E o tempo todo se questionar, como eu sou semioticista, né? Se questionar acerca do significado das coisas. Né? Por que que o brasileiro gosta de a fragrância lavanda? É perfeito. Por que que a cor laranja da Shopee vem crescendo tanto como expressão marcária? O que que isto significa? O que que a cor laranja traz de potência de significado? Né? Se questionar o tempo inteiro, né? Porque é na dúvida que a gente cresce. Não é da certeza, não é do marasmo. Então, o que eu acho que é importante para lidar com 2025 é estudar. Né? Porque estudando, estando imerso no sensível, é que a gente vai lidar com quaisquer questões que se apresentem no mundo da vida ou no mundo do trabalho. Sim. Perfeito, maravilha, muito obrigado, Clô, pela essa aula que nós tivemos aqui, gente. Isso aqui foi uma aula para vocês, então aproveitem, porque não é sempre que nós temos uma presença ilustre como essa aqui. Estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio aqui da nossa querida Rádio Shopee. Muito obrigado por ter assistido e nos ouvido até aqui. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E falando, aproveitando o gancho sobre estudo, tá aqui na nossa descrição o link do nosso Centro de Educação do Vendedor. Sim, é um centro de educação 100% gratuito para vocês, com todas as informações que você precisa saber para se aperfeiçoar mais sobre a Shopee, sobre a sua loja, sobre o seu negócio. Então pegue essa dica da Clô e coloque em prática a partir de agora. Vai lá, clica aqui no link na descrição e vai consumir todos os nossos conteúdos que são gratuitos. Muito bem, Clô, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no nosso programa. Felipe, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com você e com todo o time da Shopee e parabenizar pela iniciativa da Rádio Shopee, né? Mais uma iniciativa que busca, né, trazer conhecimento, trazer uma oportunidade de reflexão. Então, acho que vocês também estão de parabéns, vão entrar, enfim, com o pé direito, né, e brilhando no ano de 2025. Parabéns. Muito obrigado mesmo, de verdade, viu? E a gente se vê no nosso próximo episódio da Rádio Shopee. Valeu, até mais! Você ouviu Rádio Shopee.